A ideia do vídeo de hoje não é falar especificamente sobre a anatomia do sistema endócrino, até porque se a gente pensar o que é o sistema endócrino, ele é que nem o gato numa caixa. As estruturas anatômicas aparentemente não têm nenhuma relação uma com a outra, e quando a gente vai ver, funcionalmente elas se encontram, elas se entrelaçam. Então é mais ou menos como a ideia do gato e a caixa, não tem nada a ver um com o outro, mas gatos amam caixas. Bom, então quando a gente vai falar agora sobre a anatomia das glândulas endócrinas, é claro que muitas delas são vistas quando a gente pensa especificamente nos sistemas, sistema digestório, sistema nervoso, sistema reprodutivo, masculino, feminino. E quando a gente pensa agora em sistema endócrino, a gente vai perceber que esse é um termo muito mais funcional do que anatômico. Então, ele tem muito mais lógica de ser considerado quando a gente fala de fisiologia. Porém, existem algumas informações anatômicas que são importantes para que a gente possa depois fazer a interface anatomia, histologia e fisiologia. E então entender como é que o gato ama tanto uma caixinha. Bom, então quais são as principais glândulas endócrinas? E isso, se a gente considerar glândulas endócrinas dentro daqueles termos clássicos, a gente já vai falar disso muito rapidamente. Então, nós temos duas importantes glândulas associadas ao sistema nervoso central, a glândula hipófise e a glândula epífise, ou pineal. Existem glândulas importantes associadas à nossa região cervical, então a glândula tireoide e as glândulas paratireoides. Existem glândulas que estão posicionadas na cavidade abdominal ou próximo dela, ou seja, as glândulas suprarrenais e o pâncreas, encontradas tanto no indivíduo do sexo masculino como no indivíduo do sexo feminino, e as glândulas reprodutivas, então os testículos, como a gente vê especificamente em sistema reprodutor masculino, os testículos estão fora da cavidade abdominal, enquanto os ovários se encontram dentro da cavidade abdominal. Essas são as principais glândulas endócrinas consideradas classicamente. E o que é uma glândula endócrina? Não é a ideia aqui da gente falar detalhes sobre histologia ou sobre fisiologia, mas tem alguns conceitos importantes que vão nos ajudar a fazer um desenho grande considerando todas essas informações. Então, basicamente, uma glândula exócrina, ela possui uma estrutura capaz de concentrar o fluido ou líquido, a substância produzida pelas suas células, tem um ducto condutor desse fluido produzido por todas essas células, e esse ducto então permite a secreção dessa substância para uma determinada região. Então, são glândulas tipicamente utilizadas pelo sistema digestório. Então, nós temos conjuntos de células formando, por exemplo, um ácino, como é esse conjunto aqui. Nós temos um espaço central, um ducto, por onde é secretada, então, a substância levada para fora do corpo, para fora daquela estrutura. E, claro, obviamente, essas células glandulares são nutridas por vasos sanguíneos. Já o conceito da glândula endócrina não considera a formação de um ácino, de um ducto, para onde essa substância vai ser secretada. Na verdade, o que acontece é que nós temos conjuntos de células que são nutridas por vasos sanguíneos e a substância que essas células produzem, essa substância vai ser jogada no conceito clássico da endocrinologia para a circulação sanguínea. Então,
Classicamente, uma glândula endócrina é um tecido, um conjunto de células que produzem uma substância que, jogada na circulação, age como chave fechadura, ou seja, como receptor e hormônio, num tecido, numa célula à distância, então numa célula distante daquela célula que produziu essa substância ou esse hormônio. Para que isso acontece? Então, de uma maneira muito simples, não é aqui a ideia da gente falar de fisiologia, mas para que as coisas façam sentido, a ideia dessas glândulas endócrinas é a de que a gente consiga manter o estado estável do nosso corpo, ou o equilíbrio do nosso corpo, das funções do nosso corpo. Então, essa ideia de estado estável é a homeostase, é a manutenção efetivamente de um estado estável dentro daquele tecido, dentro daquele órgão, daquele sistema ou do corpo como um todo. De que maneira que isso é feito? De que maneira que se atinge esse objetivo? Produzindo, então, esses mensageiros químicos, que são conhecidos ou reconhecidos como hormônios. Esses hormônios liberados na circulação, isso é a visão clássica, chegam até tecidos ou órgãos-alvo que possuem aquela ideia chave fechadura, ou seja, que possuem o receptor que vai responder a esses hormônios. Então, com o aumento ou com a redução da secreção desses hormônios, nós conseguimos manter reguladas essas funções do nosso corpo. E o que são hormônios? De novo, muito rapidamente, são substâncias químicas, então, produzidas por células especializadas, no caso, chamadas de células glandulares, né? Ou que tem uma função como glândula. Também, de maneira clássica, são liberadas lentamente, em pequenas quantidades e no sangue. Hoje a gente sabe que a coisa não é bem assim. A ação delas ocorre no corpo inteiro ou em órgãos-alvo ou tecidos-alvo específicos. O metabolismo dessas substâncias, desses hormônios, a sua maioria é inativada e excretada, então, como função exócrina, pelo fígado e pelos rins. Por que eu disse que não é bem assim? Porque, na verdade, o conceito clássico considera que esse hormônio é produzido por uma célula, aliás, está aqui, por uma célula endócrina. Essa célula libera esse hormônio na circulação e pela circulação a célula-alvo está à distância. Também nós vamos ver que existe um outro conceito. Não existem necessariamente células endócrinas apenas ou reconhecidas como endócrinas produzindo hormônios. Nós temos hormônios produzidos por neurônios. Então, são neurônios que liberam um neurotransmissor na circulação que funciona como hormônio e vai agir em células ou tecidos-alvo à distância. Então, esse vai ser chamado de neurohormônio. Existem também, hoje nós sabemos de vários tecidos que têm esse tipo de função, com células com esse tipo de função, que apresentam células capazes de produzir uma substância que vai agir em outras substâncias, ou seja, vai agir como um hormônio, mas essas células não eram reconhecidas classicamente como células endócrinas. Então, existem funções endócrinas de vários tecidos que não são classicamente conhecidos como tecidos endócrinos. Coração, estômago são excelentes exemplos. O que mais é importante da gente entender? Não é apenas hormônio, uma substância produzida por uma célula que é liberada na circulação e que vai agir à distância. Às vezes, essa substância age no próprio tecido ou age no tecido vizinho, então não precisa ser à distância, pode ser um tecido próximo que vai sofrer o efeito ou que vai responder à presença desse hormônio. Ou existem ainda outras duas funções interessantes. A função parácrina, ou seja, uma célula
produz uma substância, libera, excreta essa substância para fora dela mesma, só que essa substância não cai na circulação, ela age na célula vizinha, de um lado ou do outro, então é uma ação parácrina na célula ao lado. Ou existe uma situação chamada de autócrina. A célula libera uma substância, só que essa substância age sobre a própria célula. Então, é chamada de função ou ação autócrina. Existe ainda um outro conceito mais moderno de uma célula que produz uma substância, só que essa substância não é liberada. Essa substância, em vez de ser liberada, ela já age sobre outras estruturas intracelulares e modula a produção de outras substâncias. Então, essa seria uma ação intrácrina dentro de si, da própria célula. Então, a gente vê que, modernamente, o conceito de endocrinologia ou de função endócrina mudou bastante. Mas é só para a gente ter uma ideia de como é que esse mundo funciona. Bom, a ideia aqui nesse vídeo, passando então essas informações básicas sobre função endócrina, é de falar rapidamente sobre a glândula hipófise e a glândula epífise, ou glândula pineal. Então, a glândula hipófise é chamada também, isso vocês vão ver principalmente em livros traduzidos do inglês americano, é glândula pituitária. Então, a glândula pituitária ou a glândula hipófise são a mesma coisa. Na fisiologia, é chamada de glândula mestra. Por quê? Porque ela é uma glândula que produz substâncias, vários hormônios reguladores de outras glândulas. Por isso que ela é a mestra. Ela regula outras glândulas. Onde ela está? Então, ela está localizada na base do crânio. Mas onde na base do crânio? Então, se a gente olhar essa imagem de um crânio cortado em corte sagital mediano, nós vamos ver aqui um pedacinho do osso frontal, um pouquinho aqui do osso nasal, aqui aquela abertura piriforme, né, da abertura do nariz, aqui é o osso maxilar. Então, só para a gente se localizar, atrás do osso frontal a gente tem uma parte de osso que representa, né, uma porção do osso etimoide, e atrás dele o osso esfenoide, que a gente consegue ver uma das conchas nasais, aqui está quebrada, tem outra concha nasal, aqui o palato duro. Então, para a gente se posicionar, se localizar. E aqui ainda uma porção aqui do osso esfenoide. O osso esfenoide, como a gente sabe, é um osso que possui um seio paranasal. Então, é um osso que possui aquela cavidade que vai ser denominada de seio esfenoide ou seio esfenoidal. Atrás ou mais superiormente a esse osso esfenoide, nós vemos essa concavidade, e basicamente essa concavidade representa aquilo que se reconhece em anatomia como cela túrcica, ou alguns livros chamam de cela turca. Essa cela é o ponto onde a glândula hipófise vai se posicionar. Então, se nós olharmos numa imagem, num desenho didático, né, do sistema nervoso central, nós vamos ver aqui um dos hemisférios, né, o hemisfério direito, no caso, aqui é anterior e aqui é posterior, cerebelo. Aqui nós vamos encontrar o tronco encefálico, aqui nós vamos ver o corpo caloso, o hipotálamo, o tálamo, e aqui nós vemos um pedúnculo e a glândula hipófise. A glândula hipófise está abaixo do quiasma óptico, só para a gente se localizar. Então, o que é interessante? A gente entender que esse pedúnculo hipofisário, ele permite, então, a conexão da glândula hipófise com o restante do sistema nervoso central, mesmo ela estando numa posição quase que externa ou separada do restante do sistema nervoso central. Até por conta disso, é bastante difícil se conseguir extrair um encéfalo inteiro com a glândula hipófise, porque nós teríamos que
abrir parte da dura mater que está enclausurando essa glândula hipófise na célula túrcica. E ela estaria então dentro dessa célula, fechada ou mantida posicionada ali por essa dura mater. E ela é conectada então por esse pedúnculo. Se nós olharmos numa peça anatômica real, nós vamos ver que a glândula hipófise tem realmente esse tipo de formato. O que nós temos aqui? Nós temos um crânio aberto, cortado num corte transversal, onde nós vemos aqui a região anterior, aqui a região, a fossa temporal, e aqui nós vamos ver o quiasma óptico, e aqui embaixo nós não veríamos essa estrutura, mas nós conseguimos agora visualizar essa parte da estrutura. Por quê? Porque foi aberto o osso, foi aberta a dura mater é essa estrutura, essa membrana esbranquiçada que nós vemos aqui, então foi aberto, foi cavado, então uma parte aqui do osso esfenoide, e aqui nós conseguimos ver o pedúnculo e a glândula hipófise bem delimitados. Então, num aumento dessa imagem, nós vemos exatamente aqui o pedúnculo e a glândula hipófise. Aqui estaria, então, toda essa porção aqui estaria fechada pela dura mater. Obviamente, depois de se reconstruir ou de se imaginar numa imagem didática, aqui estaria a célula túrcica, ou a célula turca, a glândula hipófise e então aquele pedúnculo, também chamado de infundíbulo, que conecta a glândula hipófise ao hipotálamo. O que é importante a gente entender? Se nós olharmos em detalhes, essa glândula hipófise apresenta duas regiões principais, uma hipófise anterior e uma hipófise posterior. Efetivamente anterior, porque aqui, essa região aqui é anterior, e aqui é a região posterior, então essa hipófise aqui é efetivamente posterior. Esse lobo posterior, ou essa hipófise posterior, é chamada de neurohipófise. E a hipófise anterior é chamada de adenohipófise. O que tem a ver esse nome neurohipófise e adenohipófise? O lobo anterior tem tecido efetivamente glandular, são células glandulares migradas de regiões outras do sistema nervoso central, não é originada a partir do sistema nervoso central, e por isso ela dá origem, ela acaba formando no final células glandulares. Já a neurohipófise é formada a partir da projeção de parte do hipotálamo, então nós temos a conexão do hipotálamo com a própria glândula neurohipófise. E o que vai acontecer nesse momento? Então, quando nós olhamos essa neurohipófise, nós vamos ver que, na verdade, essa neurohipófise apresenta a projeção de neurônios que estão localizados aqui no hipotálamo e que apresentam suas terminações se direcionando para dentro da neurohipófise. Então, quando nós olhamos em detalhe, nós vamos ter essa visão. Neurônios do hipotálamo se projetando para a neurohipófise. Então, por isso que ela é chamada de neurohipófise, ela é uma projeção ainda de uma parte do hipotálamo. Já a origem embrionária da adenohipófise é diferente do sistema nervoso central, são células glandulares. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter células glandulares que vão receber informações, estímulos outros, e aí elas passam a produzir determinados hormônios e liberam esses hormônios na circulação. Da mesma forma, esses neurônios hipotalâmicos vão liberar determinados hormônios na circulação também. Como é que isso acontece? Então, primeira coisa, para a gente ter uma ideia em termos de produção de hormônios, o lobo anterior é importante para produzir uma quantidade muito grande de hormônios,
né? A gente chama atenção para o hormônio tireoestimulante, então ele é estimulante da glândula tireoide. Folículo estimulante, ele é estimulante dos folículos, tanto do tecido, na verdade, glandular, tanto testicular como ovariano, luteinizante ovariano, hormônio de crescimento agindo sobre o corpo todo, prolactina, que vai agir sobre vários tipos celulares, inclusive do próprio sistema nervoso central, adrenocorticotropina, glândula suprarrenal. Já o lobo posterior vai produzir o hormônio antidiurético, que vai agir sobre o rim, reduzindo a produção de urina, a liberação de urina, o volume de urina, e a ocitocina, que também vai agir sobre várias regiões do sistema nervoso central e sobre os vasos sanguíneos também. Por isso ele também é chamado de vasopressina, porque ele contrai vasos sanguíneos, contrai a musculatura lisa. E aqui o que nós vamos observar é exatamente aquela continuação, aquela finalização que permite a comunicação entre o hipotálamo e a hipófise. Então, aquilo que a gente chama de sistema porta hipotálamo-hipófise. É um sistema porta venoso. Por quê? Porque nós temos neurônios de núcleos hipotalâmicos que liberam determinadas substâncias num sistema capilar ou num plexo capilar primário. Esse plexo capilar primário se comunica com a glândula adenohipófise através de veias portais, e essas veias portais vão desembocar num plexo capilar secundário, ou num segundo plexo capilar. Esse é o conceito de sistema porta. Um plexo capilar ligado a outro plexo capilar por um sistema venoso ou um sistema arterial. A questão é unir esses dois plexos capilares. E o que vai acontecer então é que os hormônios, os neurohormônios produzidos e liberados por esses neurônios hipotalâmicos vão estimular as células endócrinas da adenohipófise a produzir os outros hormônios, basicamente aqueles 6 que eu comentei no slide anterior. Então, aqui nós vamos ter o aumento ou a redução da liberação desses hormônios pela adenohipófise, né, através, então, desses neurohormônios produzidos pelo hipotálamo e liberados na corrente sanguínea. Voltando, os outros neurônios, os outros núcleos hipotalâmicos que têm as suas projeções que terminam aqui na neurohipófise, eles diretamente chegam aqui e liberam os seus neurohormônios, no caso o hormônio antidiurético e a vasopressina, aqui para essa rede capilar posterior. Então, são duas situações separadas. Os tumores de hipófise, ainda bem, não são comuns, mas quando eles ocorrem, eles geram grandes problemas. Como eu comentei, a hipófise é a chamada na fisiologia glândula mestra, então alterações do seu funcionamento alteram o corpo como um todo. Então aqui nós temos uma glândula hipófise normal, bem pequenininha aqui em cima. Aqui a gente vê um pouquinho o quiasma óptico e aqui a glândula hipófise. Se a gente comparar desse outro indivíduo, essa massa enorme aqui é um tumor de hipófise. Então, o indivíduo, quando tem um tumor de hipófise, tem a produção exagerada de diversos hormônios, né? Isso normalmente é glandular, então nós vamos ter aqueles 6 hormônios sendo sintetizados em grande quantidade, e o que mais chama atenção nesse caso é o hormônio de crescimento. Então, esse indivíduo cresce muito. A gente já vê aqui uma característica que é muito típica do indivíduo que tem um aumento muito grande de hormônio de crescimento. O aumento aqui desse arco superciliar aqui, que normalmente nos homens é mais pronunciado do que nas mulheres, mas
ele é muito mais pronunciado em indivíduos, tanto homens como mulheres, que têm um aumento muito grande de hormônio de crescimento. Mesma coisa a mandíbula. Então, nós vamos ter situações como essa. A acromegalia, ou aumento exagerado de algumas extremidades, como as mandíbulas, o nariz, esse arco superciliar e o gigantismo. Então, nós temos indivíduos com 16, 17 anos já passando 2 metros de altura. E o problema é que esses indivíduos continuam crescendo. Então, isso deixa claro que nós temos um problema aqui de produção excessiva de hormônios e que extrapola uma condição de normalidade. Quando nós falamos agora da epífise, né, então, enquanto a hipófise é essa glândula, essa estrutura glandular que está aqui quase que separada do sistema nervoso central, a epífise ou glândula pineal está posteriormente e também, mas não completamente separada, uma pequena projeção aqui do sistema nervoso, de novo próxima ao tálamo e ao hipotálamo. E uma coisa que é uma característica que é interessante, ela está localizada atrás ou abaixo, então, dessa porção final aqui do corpo caloso, que é chamada de esplênio do corpo caloso. Ela faz parte do diencéfalo propriamente dita. E o que a glândula pineal faz? Ela produz melatonina, que está associada aos ciclos biológicos, especialmente aos ciclos de sono e vigília, e ela produz também serotonina, um neurotransmissor, é um vasoconstritor e é um modulador de uma série de funções comportamentais, então ela é bastante importante. Aqui a gente tem duas imagens de peças anatômicas, onde nós vemos o encéfalo numa vista posterior e superior, e os hemisférios foram cortados, parte deles foi cortados, então aqui é o hemisfério direito, aqui é o hemisfério esquerdo, parte do corpo caloso também foi removida, que é quem está unindo os dois hemisférios, aqui está o cerebelo, então uma parte dele também foi cortada, para evidenciar essa região aqui, que é aumentada, essa pequena, parece quase uma bolsinha achatada, uma ervilha achatada, é do tamanho, como se fala que a glândula hipófise tem o tamanho de uma ervilha, a glândula pineal também tem o tamanho de uma ervilha esmagada. Então, ela tem esse formato aqui achatado, ela fica logo acima aqui dos corpos geniculados do hipotálamo.